O episódio 1159 de One Piece não trouxe só aventura. Trouxe uma pista absurda sobre o futuro da obra. Um falso deus do sol, uma prisão abandonada possivelmente ligada a Ed War e uma teoria que pode mudar tudo. Nika nasceu de uma história em quadrinhos. Fica até o final porque vou conectar tudo isso. A história começa com as pessoas na cidade vendo fogo e entrando em pânico, achando que se trata do Ragnarok, o fim do mundo. O Deus Sol vacila no roleplay dele e quase chama seu templo de quarto e seus servos de animais. Luffy diz ao Scat, o gato gigante, para evitar destruir os prédios, porque ele não quer arruinar o trabalho de Lego do Deus. Luffy realmente queria destruir o mínimo possível do conjunto de Lego. Ele é uma criança de verdade no coração. Nami memorizou todo o mapa e jogou fora o que tinha. Depois explica como é o layout do grande salão. Se você olhar bem, as nuvens são apenas algodão pendurado no teto. Tudo o que eles têm que fazer é continuar em linha reta. Podemos ver o mapa completo da sala do Deus Sol e vemos que a grande árvore está presa ao espelho na parte de trás. O Deus Sol tenta capturá-los usando uma rede de ferro que sai do cajado dele, mas Zoro e Sanji facilmente destroem. E então o Deus Sol nos diz algo interessante sobre nossa localização. Esse lugar era uma prisão para gigantes, uma instalação projetada para nenhum gigante conseguir escapar. No episódio anterior, vimos o Deus Sol andando pelo corredor feito de pedras, o que já dizia que não era um navio, dando a localização dos chapéus de palha como sendo de fato em algum lugar de uma ilha. Uma prisão abandonada, talvez ligada a Ed. Afinal, quem é Ed no mundo de One Piece? Temos a Batalha de Ed War. A gente não sabe o que é esse lugar. E lembrem que é chamado de Ed War como uma localização. Estamos nas Warlands. Talvez seja algum gigante lendário. Ed pode ser alguém muito importante para a ilha de Elbaf. E eu acredito que Ed War, a guerra de Chique e Roger, foi nessas proximidades. O Deus Sol se espanta ao ver os fios de metal sendo cortados, mas ele está confiante no Deus da Orelha para parar eles. Porém, alguns passos depois, ele vê o esqueleto do Deus Orelha. Seu nome verdadeiro era Glutobane, um coelho brutal e carnívoro. O Deus Sol está furioso, e então uma cena curiosa. O Deus Sol começa um discurso sobre seu mundo, o mal nascendo assim como heróis, e como a história está sendo criada. Mas o ponto curioso aqui, as pessoas da vila também parecem estar interpretando serem moradores, porque ao ver a saída, todos começam a se mobilizar para escapar também. Ou seja, todos também eram prisioneiros desse mundo fictício que parece ser bem recente. Eles chegam ao outro lado da nação de Lego. O Sop destrói o espelho com sua estrela verde, grama bombástica de caveira, mas a parede atrás do espelho permanece intacta. O Deus Sol diz que isso também é divertido. Ele aprecia o fato de que agora há maldade, heróis e um conto de luta no mundo em miniatura que ele criou. Ele quer que todos permaneçam e se tornem suas bonecas vivas. Galera, eu gosto aqui como nada em One Piece é por acaso. E você tem aqui um Deus Sol falso se valendo de manipulação, de bonecos, controlando o destino das pessoas, mesmo sendo num roleplay. Eu acredito que Oda está construindo algo maior para o final da série. Lembrando que a gente pode ter outros deuses, os 4 de Skypiea, mas um quinto oculto. E se o quinto irmão está relacionado a de fato ser Nika, o deus da borracha? E Imo faz parte de todas essas conexões. Eu gosto como Oda entra um pouco aqui na metaficção. Enquanto ele faz o deus falso manipulando essas pessoas, a gente tem teorias muito antigas de que Nika nasceu de uma história em quadrinhos. Ela é muito forte no Japão porque eles gostam de metaficção. Eu acho interessante porque a gente não adentrou ainda em nenhum mangá que explore metaficção profundamente. Pode estar entre os tesouros de Joy Boy, um quadrinho, uma ficção, que deu origem a Nika, o Deus do Sol. E se Nika, o Deus do Sol, tem que ter um vilão, como todo quadrinho que se preza, não é verdade? Então pode ser daí que surgiu a coisa do falso Deus Sol que quer controlar e manipular o mundo, entre nosso libertador Salvador que solta todo mundo. Então tem possibilidade de uma metaficção rolando aqui já, e Oda tá deixando uma entrelinha poderosa. Luffy decide abrir um buraco usando sua 4ª engrenagem. Mas dessa vez, Luffy apenas transforma o braço, não o corpo inteiro como fez no passado. Nami está muito irritada com esse Deus Sol e conversa com o Sop. Ela pergunta se um desastre natural seria culpa de ninguém, e o Sop diz que não tem como culpar alguém por calamidades da natureza. Sanji entra no meio da conversa chorando com uma expressão furiosa.
Ele quer chutar esse gigante porque ele trocou as roupas de Nami. Mas Nami impede Sanji e diz que tem o julgamento vindo dos céus. Então temos a revelação. Um flashback começa, ocorrendo pouco antes do presente. Descobrimos que esse Deus Sol é na verdade Road, um navegador dos novos piratas gigantes guerreiros, que é a tripulação pirata liderada por Hajrudin. Vemos que o Corvo Hugin levou o Thousand Sunny até Road. Ninguém lembra desse personagem. E sabe por que é facilmente esquecível? Porque ele só apareceu uma única vez na história de capa do capítulo 898. E o nome da capa, Eu Vou Voltar. Olha que coisa, galera. Bom, é Road, um personagem que nem aparece no mangá, somente numa história de capa. Oda conseguiu subverter muito, ele é bom nisso. Road é o navegador dos piratas de Hajrudin. Basicamente isso, não tem muito o que acrescentar nele. A partir daqui começa um desenvolvimento. Road se espanta ao ver que seu corvo tinha trazido para ele o chapéu de palha adormecido, e lembra do momento em que Hajrudin decidiu fazer parte da grande frota dos chapéus de palha. Ele não gostou da ideia de Hajrudin de fazê-lo um subordinado de Luffy, porque os guerreiros de Elbaf são os mais fortes desse mundo. Se submeter a um humano insignificante feriu o orgulho de Road. Road segura Luffy e Nami na palma da mão. De repente, Nami e os outros começaram a acordar, mas Road os coloca para dormir de novo com mais gás do sono. É interessante Road não querer trabalhar para o Luffy porque Luffy é pequeno. A implicação parece ser que ele não quer trabalhar para os humanos em geral, e não aprova Hajrudin concordando em fazer isso. Conhecer Luffy inconsciente não o impressionou. Fez pensar que ele era tão fraco quanto qualquer humano que já conheceu. Porque lembrem, Road não estava em Dressrosa, só Hajrudin. De volta ao presente, Road ainda fala com o bando. Enquanto Road estava falando, Nami e Zeus criam uma grande nuvem de tempestade no teto do diorama. Em segundos, eles atacam Road com tempestade relâmpago poderosa. Essa era a punição divina de Nami por ter trocado suas roupas, que frita o falso Deus Sol, salvos pelo desastre natural chamado Nami. Nossa navegadora, nos 3 primeiros episódios de Elbaf, fritou animais gigantes, memorizou o mapa para guiar os chapéus de palha pela Legoland, venceu um gigante com um simples ataque. É a MVP do arco por enquanto. E outra, Nami usando suas habilidades de leitura de mapas, uma habilidade pouco utilizada que eu adoraria ver mais explorada. No ápice do episódio, Luffy está pronto para abrir um buracão na parede, enquanto a tripulação espera ansiosamente para ver o que encontrarão atrás dela. Luffy usa um Kong Gun e parece bem feliz com o que vê. A escala real do que os espera do lado de fora da prisão dos gigantes. Por fim, fomos enganados. Tudo isso era uma casa de RPG de um gigante que ninguém se importa, mas que ainda assim foi uma divertida aventura. Eu acredito que esse episódio teve uma promessa de desenvolver a tripulação de Hajrudin. A conexão da grande frota com Luffy e os companheiros de tripulação de Hajrudin sendo os únicos membros da grande frota que não estavam em Dressrosa. Faz todo sentido o motivo deles não aceitarem Luffy logo de cara. Mas eu também acho que Oda está inserindo mistérios sobre o Deus Sol. Oda está entrando na metaficção. Ou talvez não. A diversão será nosso guia daqui até o fim dos tempos. Você gostaria que tivéssemos uma metaficção sendo inserida dentro da série, com Nika nascendo de fato de um quadrinho? Talvez o próprio Oda se insira aqui dentro da série? Comente sua teoria aqui embaixo. Deixa o like para fortalecer esse vídeo, não custa nada. E se inscreva no canal para não perder as futuras análises de One Piece. Valeu, Nakamas! Até a próxima!